E aí, pessoal, vamos falar sobre um assunto que, nossa, sempre gera muita conversa, né? Cristão pode ou não pode beber vinho? Essa é uma daquelas perguntas que parece que todo mundo tem uma opinião. Mas a verdade é que a Bíblia não nos dá um simples sim ou não. Em vez disso, ela nos chama para algo muito mais profundo. Um caminho de sabedoria, de equilíbrio e de uma liberdade em Cristo que é real, mas também muito responsável. Então, vamos mergulhar juntos nesse tema? Bem, para a gente organizar o pensamento, preparei um roteiro bem direto. Primeiro, vamos entender o equilíbrio fundamental. Depois, a gente vai ver o que a Bíblia diz de bom sobre o vinho e, claro, os alertas sobre o perigo do exagero. E para fechar, vamos trazer tudo isso para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia. Combinado? Então, vamos lá! Bem, no centro de toda essa discussão a gente encontra dois extremos, duas armadilhas bem perigosas. De um lado tem o legalismo, aquela galera que cria regras que nem a Bíblia criou, colocando um peso que não precisa existir. Do outro tem a permissividade, que é o liberou geral, ignorando todos os avisos sobre os perigos do excesso. Nenhum desses dois caminhos reflete o coração de Deus. E é aqui que a beleza da teologia reformada brilha. Ela nos aponta para um caminho do meio, um caminho de equilíbrio. Não se trata de criar mais regras para nossa fé, mas também não é sobre usar a liberdade como desculpa para pecar. O ponto é ter uma liberdade madura, sabe? Uma liberdade responsável, guiada pela palavra de Deus, que nos ensina a honrar a Ele em tudo que a gente faz. Ok, para a gente construir esse entendimento, vamos começar olhando o lado positivo da coisa. E isso pode até ser surpresa para muita gente, mas a Bíblia várias vezes fala do vinho não como um vilão, mas como uma bênção, um presente de Deus que deve ser aproveitado com gratidão. Vamos dar uma olhada no que as Escrituras dizem. No Antigo Testamento, o vinho aparece muitas vezes como um símbolo de alegria, de festa, da provisão de Deus. É parte da criação, algo dado para alegrar o coração e nos lembrar de como o nosso Criador é generoso. Não é para ser visto com medo, mas como uma dádiva para ser usada com moderação, claro. E olha só que exemplo melhor que o do próprio Jesus. O primeiro milagre dele nas bodas de Caná é muito poderoso. Ele não só participou de uma festa onde tinha vinho, como ele mesmo fez o melhor vinho da festa. Com isso, Jesus abençoou aquela celebração e mostrou que o vinho em si não é o problema. Ele santificou a alegria de estar em comunidade. Certo. A gente já celebrou a dádiva, mas agora, com a mesma seriedade, a gente precisa ouvir o alerta, porque a liberdade cristã nunca, jamais, é uma licença para a gente se destruir. A Bíblia é muito, mas muito clara sobre os perigos do abuso de álcool. Vamos olhar agora o outro lado da moeda. Prestem atenção aqui na precisão desse versículo. O problema não é o vinho, é a embriaguez. A palavra grega original para contenda ou dissolução fala de um estado de caos, de desperdício, de perda total de autocontrole, que é exatamente o contrário do fruto do espírito. O pecado é a perda do domínio próprio, entende? A embriaguez, ou bebedices, não é tratada como um pecadinho. Olha só a lista onde ela está. Junto com idolatria, imoralidade, inveja. Isso mostra o quanto Deus leva a sério a perda do autocontrole e como isso não combina com uma vida que é guiada pelo Espírito Santo. O princípio fundamental é este: Cristo é o Senhor da nossa vida. Nada mais pode nos dominar. Qualquer coisa, qualquer hábito que nos escraviza, que toma o controle da nossa vontade, do nosso corpo, acaba se tornando um ídolo. E o álcool, quando consumido em excesso, tem esse poder de viciar e de dominar. Tá bom. Então, como a gente vive nesse meio termo entre a dádiva e o perigo? A resposta é um dos princípios mais lindos da vida cristã: a liberdade usada com amor. A nossa liberdade em Cristo não é para ser usada de forma egoísta. Ela existe para a gente servir e amar as pessoas. O amor vira a nossa bússola. Isso aqui é a base teológica para a gente tomar decisões nas áreas cinzentas da vida, onde a Bíblia não dá uma ordem direta. Liberdade cristã não é ter uma lista de pode e não pode. É usar a liberdade que a gente tem em Cristo com muita sabedoria para fazer escolhas que, no final, glorifiquem a Deus. Esse texto de Romanos é uau! Ele muda tudo. Ele ensina que o amor pelo nosso irmão deve ser o limite da nossa liberdade. Mesmo que algo seja permitido para mim, se o que eu faço pode fazer um irmão tropeçar na fé, o amor me chama a abrir mão do meu direito. E isso não é fraqueza, viu? Isso é maturidade espiritual pura. Ok, vamos trazer toda essa teologia para a vida real. Como é que esses princípios funcionam quando a gente está com os amigos, numa festa ou até em casa? Especialmente para a juventude cristã que vive sob tanta pressão, como é que a gente pode viver a santidade hoje? Vamos ver umas dicas bem práticas.
Entender o contexto histórico é fundamental. Nos tempos da Bíblia, a água era muitas vezes suja, perigosa. O vinho, por ser fermentado, era uma opção mais segura. Por isso que Paulo chegou a aconselhar Timóteo a beber um pouco de vinho por questões de saúde. Hoje, a gente abre a torneira e tem água potável, né? Nossa realidade é outra, e isso tem que pesar nas nossas escolhas. Então, olha só, 3 passos práticos e poderosos para viver com moderação. Primeiro, decida seu limite antes de sair de casa. Segundo, veja essa decisão não como uma regra chata, mas como um ato de adoração, de autocontrole. E terceiro, e o mais importante, esteja sempre pronto a não beber por amor a um irmão. Não é sobre regras, é sobre um coração que quer glorificar a Deus e cuidar do outro. Essa aqui é talvez a pergunta mais importante que a gente precisa se fazer. E ela exige uma honestidade brutal. Mas não precisa ter medo de se perguntar isso, tá? Reconhecer que talvez esteja perdendo o controle não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é o primeiro grande passo em direção à sabedoria e à saúde espiritual. Estes são alguns sinais de alerta. Se você perceber que está bebendo para fugir dos problemas, ou escondendo quanto bebe, ou que não consegue parar, ou se seu comportamento está ofendendo as pessoas, por favor, não ignore. Esse é o momento de procurar ajuda, de conversar com um pastor, um líder, um amigo de confiança. Existe esperança e existe ajuda. No fim das contas, a discussão vai muito além de uma listinha de pode ou não pode. Ela leva a gente para o centro do nosso coração. A verdadeira pergunta que todo cristão deve se fazer em cada escolha não é eu tenho direito de fazer isso, e sim, isso aqui, nesse momento, glorifica a Deus? Quando a glória de Deus vira o nosso maior desejo, a gente encontra a verdadeira alegria da liberdade cristã. Que essa seja a nossa busca, sempre.